Olá, minha amiga Marreta, meu amigo Marreta, tudo bem? Hoje a gente vai estar aqui com o nosso Marreta Notícias. Vamos tentar marretar as notícias aqui, uma por uma. Hoje nós vamos marretar uma delas, vamos falar do Maduro. Estou aqui com o Bueno e com o Marretinha. Marretinha, diz a notícia pra gente. Presidente Lula e Maduro reforçam a retomada de relações bilaterais entre Brasil e Venezuela. Notícia do gov.br. Bueno. Situação, hein? Isso é. Bom, para começar, vamos colocar que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana das nações. Isso está na Constituição, né? Então, quer dizer, ele está cumprindo o que está na Constituição, tá certo? Mas o que você tem a dizer sobre isso? Bom, primeiro que é o seguinte, vamos lá, vamos colocar duas ou três coisas para as pessoas pensarem, né? A primeira é que a mídia cacetou o Lula de primeira, né? Porque o Maduro é uma pessoa polêmica, né? Um político polêmico, herdeiro do Hugo Chávez, né? Mas desviou muito daquilo que o Hugo Chávez vinha fazendo. Foi pego em situações constrangedoras, né? Há notícias mesmo, né, de alguma opressão, né, dentro da Venezuela. A imprensa, né, ela vem sendo cerceada. Mas quando a gente para pensar nessas notícias que chegam, a grande mídia brasileira, ela foca somente nesses aspectos. Ela filtra o que vem da Venezuela. E a gente precisa parar para pensar que nem sempre o que chega aqui é o que de fato acontece na Venezuela. As pessoas precisam entender que ninguém se sustenta na base da força por tanto tempo fazendo o que a mídia brasileira diz que faz, né? Então, o Maduro, ele é polêmico, eu não estou dizendo que ele é polêmico, que ele não seja polêmico, ele é polêmico, ele realmente incorre em algumas questões que são complexas, né? Mas a gente precisa, primeiro, filtrar essas coisas e se perguntar, é verdade? Porque, assim, o Maduro não é culpado de toda a crise que está acontecendo na Venezuela. A Venezuela, ela vem sofrendo boicotes, ela vem sofrendo bloqueios, ela vem sofrendo sanções, retaliações, né? A Venezuela depende, né, do petróleo para poder sobreviver, o preço do petróleo oscila, a Venezuela sofre, né? Aí você pode questionar, é um país que está estagnado no petróleo? Sim, mas isso não é culpa do Maduro, né? Isso é uma coisa histórica, né, dentro da Venezuela. Mas isso é um ponto, tá? Eu tenho outro ponto para levantar. O Lula estabeleceu relações com um ditador. A imprensa brasileira é interessante porque a imprensa brasileira crava, né? É um ditador. E isso eu acho também extremamente polêmico, né? Porque se a gente for parar e pensar no processo político venezuelano, é um processo político extremamente complexo, né? Vamos lembrar que o nosso presidente anterior, ele reconheceu, né, um golpe de Estado, né, com o Guaidó. Ele reconheceu o Guaidó como presidente que tentou dar um golpe de Estado, né, contra o Maduro. Depois o Maduro voltou, né, e ficou todo mundo numa saia justa. Quer dizer, é um processo complexo. E eu vou novamente me remeter ao Hugo Chávez. Não sei se as pessoas sabem disso. O Hugo Chávez era chamado na Venezuela pela elite venezuelana, que inclusive comanda parte da imprensa, né, venezuelana, era chamado de macaquito pelas feições dele e porque ele tinha uma política voltada para o social, né? Então isso era uma coisa impensável para a elite venezuelana. E se a gente for parar para pensar, qualquer semelhança com a elite brasileira não é mera coincidência, né? Então o Maduro é herdeiro desse político, tá? Então o processo político venezuelano é um processo complexo, tá? Tem gente que diz que o Maduro é ditador, mas assim, na definição do termo ditador, ele de fato não é. Mas ainda que fosse, eu pergunto para as pessoas assim, qual é o presidente de um país democrático do mundo, né, que não tem relações com alguma ditadura em algum momento? Porque tem. É óbvio que tem. E o papel do Brasil, ou por questões econômicas, ou por questões, né, políticas, ou por questões humanitárias, ou por questões culturais, vai estabelecer relações. E qual que é o pensamento do Lula, né, por trás dessa história? O Lula, ele está usando estratégia. O Lula está sendo estrategista. Não é que o Lula vai transformar o Brasil na Venezuela. Eu acho que a gente já superou isso um pouco, né? Eu acho que não, né? Eu acho que parte da população não. Eu ia até te cortar para dizer o seguinte, eu entendo que
talvez, né, como você coloca aqui, que ele não fosse um ditador, mas ele tem ares de, né, ou toma algumas atitudes de ditador. Eu sei que a Venezuela sofreu muito com a PDVSA quase falindo, com essa questão do petróleo, mas também a gente tem que pensar que, por exemplo, em 2021, 2022, até o final de 2021, a Venezuela tinha 62% de pobreza. E agora está com 50%, que já está dando uma melhorada. O petróleo também está entrando numa situação um pouco melhor, até aí tudo bem. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que o Lula, quando ele fala que a Venezuela, o que se diz da Venezuela e do presidente é uma narrativa, ele está dando pano para manga. Eu vou te explicar o que é o pano para manga aqui. Eu estava num bar, então tem um rapaz lá, um senhor, tem 60 e poucos anos, que é típico o tiozão do Zap, sabe? E ele falou para mim assim, olha, eu tenho um carro, ele comprou um carro usado e ele está pagando as prestações. Ele falou, eu tinha um dinheirinho na poupança, hoje eu tirei o dinheiro da poupança, vou pagar o carro, porque o Lula vai confiscar a nossa poupança para pagar duas coisas. Vai para pagar... para dar dinheiro para a Venezuela e para pagar a Argentina, o crédito, o débito que a Argentina tem com o BRICS. Né? Eu já vou pegar a marreta, que eu já estou com a marreta na mão, tá? Então, quer dizer, já estou com a marreta na mão e eu vou usar a marreta. Eu vou usar essa marreta. Eu estou te dando um exemplo. O segundo exemplo, no mesmo bar, o cara que trabalha lá, o chapeiro, falou isso para mim. Falou assim, pô, você viu esse negócio do Lula? Agora nós vamos ter que tirar o dinheiro da poupança, ele vai confiscar a poupança. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Mas quando o Lula fala isso que ele disse, né, vou repetir que a Venezuela é uma narrativa, tá? E aí o presidente do Uruguai, o Lacade, né, que é de centro-direita, falou, disse que não aceitava aquilo. E também, é pior ainda, né, o Gabriel Boric, que ele é de esquerda, né, e falou que é uma narrativa que é uma coisa que nunca o Lula poderia ter falado. Né? Eu não sei se ele nunca poderia ter falado, mas o que está acontecendo é que, neste momento que ele deveria tomar certas precauções, porque está tentando ainda construir um conhecimento, um entendimento melhor do seu governo, ele vem e fala essas coisas. Né? Então, eu acho que o problema está aí. Né? Eu não acho que o Lula vai dar dinheiro para a Venezuela, eu acho que ele está certo em chamar todo mundo, e está certo em fazer, como eu li para você aqui, né, a união dos povos e de cultura e economicamente, e econômica, né, de toda a América Latina. Mas não é só isso, né? Não é só isso. Mas veja bem, eu acho que ele está certo, só para terminar, eu acho que ele está certo nisso, mas eu acho que ele tem que ter muito cuidado para não dar pano ou dar milho ao bode, como eu disse da outra vez, né? Sobretudo para essas pessoas, ou até alguma imprensa que tem nele um monstro. Eu discordo peremptoriamente de você. Essas pessoas não precisam de milho, elas já têm um milharal a serviço delas. Né? Não é o Lula que vai dar mais munição ou menos munição. Eu acho que eu concordo com a parte que você diz que o Lula poderia ter sido um pouco mais cuidadoso, né, nas colocações dele, por conta dessa construção do entendimento. Mas o Lula já está enfrentando um Congresso que é hostil, né? Então ele vai continuar enfrentando um Congresso que é hostil. Ele enfrenta uma parte da população que também é hostil e o Lula está tentando fazer um conserto. Só que esse conserto ultrapassa a fronteira brasileira. O Lula quer assumir uma posição de liderança que o Brasil já tem, perdeu durante o último governo, está tentando recuperar nesse momento, até para ter influência nos processos políticos gerais do continente, incluindo os da Venezuela. Mas eu quero colocar uma coisa, né, para as pessoas, que eu acho que as pessoas até comentaram, eu vi a imprensa comentando isso, mas hoje nós temos uma crise, né, com relação aos imigrantes venezuelanos, né, que entram pela fronteira brasileira. E que essa crise até hoje não tem solução, não tem cuidado. Né? Lembramos das atitudes do presidente Bolsonaro, que até, né, chegou a debochar disso, né, e falou um monte, né, e disse que se a Venezuela fosse boa, né, o pessoal não estava vindo para cá. Quer dizer, a crise humanitária a gente sabe que passa ao largo, né, do bolsonarismo. Né? Então vamos parar para pensar. Né? Como que você vai resolver esse problema? Classificando o Maduro, né, de um jeito ruim, se afastando do Maduro, né, tratando o Maduro mal. Né? O Lula está sendo estrategista, inclusive, para proteger as fronteiras. E eu não estou, mais uma vez, aqui, porque, sei lá, né,
parece que é um ataque e defesa do Lula, né? E não se trata disso aqui. A gente não está falando sobre isso. A gente está tentando entender as atitudes, né? E eu não falo só sobre isso, né? Eu falo sobre a indústria brasileira, né, que exporta para a Venezuela, porque a Venezuela depende, né, de alguns produtos brasileiros. A gente está falando dos blocos econômicos, né, dos quais o Brasil faz parte junto com a Venezuela, né, e que estão ganhando força nesse momento até para poder negociar com a União Europeia, né? Alguns acordos econômicos que o Lula está travando, né? Ele está tentando cavar. Né? Então, o Lula, ele é um estrategista e ele está tentando fazer um concerto. E ele chamou o Putin para conversar. Né? Ele não vai chamar o Maduro para conversar, ele está sendo coerente com a política que ele se propôs a fazer. Podemos criticar, podemos falar do concerto, mas ele está sendo coerente. Então, para terminar, a gente bate a marreta dizendo que ele poderia ter sido mais cuidadoso na fala, não é isso? Não sei, foi você que disse isso. Não, você não. Você também disse, você não disse também? Não, eu disse também. Tá bom, né? tá bom. Tá bom? Tá bom. Então é isso. Gente, é isso aí. Muito obrigado, Marreta. Dá seu salve. @Carijó Filmes em todas as redes sociais. Mal, como sempre, foi uma satisfação inenarrável. Muito obrigado, Marreta. Obrigado, Bueno. Tchau, pessoal. E obrigado vocês aí. Até mais. Um grande abraço.